Oi, gente, vamos para mais uma aula de história, vamos continuar com a África. A África, ela tinha uma sociedade chamada, a África era uma sociedade agrafas. O que seria essa sociedade agrafa? Como eles não sabiam nem ler e nem escrever, eles passavam o conhecimento deles através da linguagem. Então tinha as pessoas que iam contar as histórias para os mais novos e esses mais novos também iam repassando, certo? Então era a língua era muito importante na África, porque eles passavam conhecimento através da língua, certo? Tinha as pessoas próprias para contar essas histórias e para todo mundo ficar sabendo como que era. Se vocês olharem na apostila, vocês vão ver que fala assim, que tem um grupo que é os griotes. Esses griotes, esses griotes, eles eram as pessoas que passavam. Então, assim, o que é uma sociedade agrafa? É que não possui a escrita, que não possui sistema de escrita, então eles precisam passar o conhecimento deles através das histórias, ok? Então é muito importante na África a questão da linguagem, certo? Do falar, porque eles passavam conhecimento através da linguagem. Através de música, então eles escreviam músicas contando alguma coisa e aí a gente tem mais facilidade para decorar, e aí eles acabavam aprendendo, certo? E isso foi passando durante muitos anos de geração em geração. Isso é muito importante para a África, então, essa tradição dos griotes, certo? Da sociedade agráfica. A musicalidade na África, então, ela foi muito importante, porque era a partir daí que eles passavam as histórias. Eles usavam dois instrumentos, que é o afoxé e o macumba. Macumba é um instrumento musical que vocês vão ver ali na apostila, certo? E que era muito utilizado na época das sociedades agráfias. A África, o comércio na África, ele era muito forte, principalmente na questão do marfim. O grande problema é que esse povo, eles matavam os elefantes para tirar o marfim. Marfim, você faz joias, né, peças bem caras com ele, e os elefantes, eles eram mortos por causa disso, milhares de elefantes. Até hoje, se a gente for fazer uma pesquisa sobre a África, vocês vão ver que até hoje eles ainda matam elefante para tirar o marfim. Ainda continua essa cultura, tá? Eu tô tentando deixar mais alto o celular aqui, mas tá meio difícil. Então vou ter que segurar mesmo. Até hoje eles usam essa prática de matar, mesmo que tenha lei e tudo mais, mas alguns ainda escondido faz isso. Outros já não, já serra o marfim e o elefante continua vivo, tá? Mas essa prática, ela foi muito feita na África, muito. O que acontecia? Um europeu ia lá e falava que queria. Como eles eram uma sociedade muito pobre, eles acabavam matando os elefantes para vender o marfim. Na África existia dois tipos de escravidão. A escravidão mercantil e a escravidão doméstica. A escravidão doméstica é aquele que eu vou ter o escravo, ele vai trabalhar nas coisas das terras, no serviço geral de casa, e ele é considerado como uma pessoa normal, certo? As pessoas tratavam ele com respeito e tudo mais. Já o escravo mercantil era aquele que eu ia ter ele para venda, para o comércio, por isso que era escravo mercantil. O escravo doméstico não, ele não era para venda, ele era porque eu necessitava, porque ele não conseguiu pagar uma dívida, e aí ele mandava
ele virava meu escravo. Quando ele pagasse a dívida, ele ficava solto. O mercantil já não, ele era próprio para venda. Então eu ia capturar esses escravos, essas pessoas que ainda não eram escravas. Eu ia capturá-las e ia vender para o comércio. Teve país na África que ficou rico durante essa época na venda de escravos, certo? Então, lembra que vocês têm que saber a diferença do mercantil para o doméstico. Outra coisa que era muito importante na África é a questão da religião. A África tem várias religiões. Tinha e tem ainda. Por quê? São povos com culturas muito diferentes. Uma dessas religiões veio para o Brasil, que é o candomblé. O candomblé, eles acreditam em orixás e eles fazem oferendas para esses orixás. E até sacrifício de animais. Um ou mais sacrifícios, dependendo de qual o ritual que eles estão fazendo. Quando chegou no Brasil o candomblé, os portugueses não aceitaram porque os portugueses eram católicos. E aí houve o sincretismo religioso, que foi a fusão dos santos com os orixás. Então, os portugueses chegavam, eles acendiam uma vela, por exemplo, e eles estavam fazendo uma oferenda para Iemanjá. E aí eles falavam que era para Nossa Senhora. Então, teve um sincretismo. Por quê? Porque os africanos, eles também iam à igreja, ou cultuavam o nosso Deus. Então, houve uma junção do catolicismo com o candomblé, certo? Ele veio da África pelos iorubás, o candomblé, e ele foi passando e é passado de geração a geração, tá? Hoje o candomblé é considerado como uma religião e tem muitos adeptos, muitas pessoas são praticantes do candomblé, tá? Nós temos uma certa rejeição e até preconceito. Na realidade, nós não deveríamos ter, a gente deveria aceitar e respeitar. Por quê? Porque cada um tem a religião que acha que é correto e a que te faz bem é a que é a certa. Ok? Lembrando que essa aula é para as 3 aulas de história, tá? Aí eu vou deixar no post as atividades que vocês têm que fazer, tá bom? Beijo!